Valdir Rampinelli, membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, esteve durante o mês de janeiro no México, onde pôde acompanhar a conjuntura daquele país, que viveu uma das mais importantes revoluções do século XX, a Revolução Mexicana, iniciada em 1910. Hoje, o México, aliado estratégico dos Estados Unidos dentro do NAFTA, passa por uma conjuntura bastante difícil, e é o que o professor Valdir Rampinelli analisa agora. Na verdade, com a chegada do presidente Enrique Peña Nieto ao poder no ano passado, aprofundou-se a privatização das riquezas do país. E agora o grande projeto deste presidente, que ganhou as eleições de modo fraudulento, é a entrega da energia do país, e aí entra o petróleo, para as multinacionais. Isso significa que o México está entregando praticamente a última grande riqueza que ele tem. Claro que Pemex não será privatizada, como não seria privatizada a Petrobras no Brasil, mas acontece que Pemex vai perdendo força e pouco a pouco tudo aquilo que é importante nesta estatal torna-se privado e nas mãos das multinacionais. Significa que se o país que tem a principal riqueza no petróleo vai perder essa riqueza e o povo vai ficar mais pobre. E obviamente, diz Adolfo Gili, para os Estados Unidos é um ganho enorme, porque ganha-se um Iraque sem fazer uma guerra e estando este Iraque logo ali no outro lado da fronteira. Que outras lutas hoje mobilizam o povo mexicano? Bom, hoje no México nós temos três teorias para definir o Estado mexicano. Uma delas é o Estado falido. O Estado mexicano hoje é um Estado falido. O presidente da República e as instituições republicanas não atingem todo o território nacional por conta do narcotráfico e por conta das autodefesas e por conta das polícias comunitárias, que nestas regiões onde elas estão, a presidência da República não chega, o poder legislativo não chega, o poder judiciário não chega. Portanto, um Estado falido. Também existe a possibilidade de uma classe dominante que já não domina mais o país. E é verdade. A classe dominante mexicana não consegue chegar em todos os cantos do país, porque em alguns lugares dominam outros grupos. Por exemplo, a cadeia OXXO, que vende produtos em todo o território nacional, em algumas regiões está sendo incendiada porque não paga pedágio aos narcotraficantes. E a outra teoria defende o fim do Estado de Direito. Isso significa que em algumas regiões o Código Civil, o Código Penal não funciona. Funciona as leis da região. O que a gente poderia dizer? No México, então, nós temos o poder do narcotráfico, que domina algumas regiões, e é um poder fático, forte. Ele é executivo, ele é legislativo, ele é judiciário. Ao mesmo tempo, nestas regiões em que o narcotráfico domina, a comunidade, não aguentando mais o poder dos delinquentes, se organizou em autodefesas. E eles estão armados, tanto quanto o narcotráfico, tanto quanto o exército, e estas autodefesas, muitas vezes, na entrada das cidades, põem sacos de areia para proteger a cidade, porque a polícia não protege mais, o exército não protege mais. São as autodefesas que vão proteger a cidade e vão caçar os narcotraficantes, e vão prender os narcotraficantes, e vão matar os narcotraficantes. Só que as autodefesas, elas são um Estado dentro do Estado, e elas têm um viés conservador. Tanto é que em algumas regiões onde houve a Guerra Cristeira, uma guerra da igreja atrasada contra o México avançado, estas autodefesas se intitulam
cristeiros. Isso é muito perigoso, porque são autodefesas que amanhã pode se tornar um grupo paramilitar, que se hoje combatem o narcotráfico, amanhã vão combater os movimentos sociais, vão combater os sem terra, vão combater os sem teto. E em outras regiões do país, principalmente na parte onde predominam mais os indígenas no sul, nós temos a polícia comunitária. O que é a polícia comunitária? É uma polícia criada pelas comunidades, que presta conta às comunidades. E essa polícia tem como objetivo defender aquelas comunidades indígenas. E esta polícia é eleita pela comunidade. Portanto, é uma polícia voltada para os interesses da comunidade, controlada pela comunidade. E quem combate essa polícia? O exército mexicano, a polícia mexicana. Então, o que eu diria do país? É um país em agonia, é um país sangrando, é um país em que o Estado de Direito não existe mais, em algumas regiões, é um país em que o Estado está falido, em parte do seu território, e é um país em que a classe dominante não domina mais. Em que medida os Estados Unidos têm participação em toda essa trama? Tem participação fundamental, porque toda esta decadência do Estado mexicano começou em 1982 com o presidente Miguel de la Madrid Hurtado, quando ele aderiu às políticas neoliberais e ocasionou aquilo que se chama a segunda morte da Revolução Mexicana, que foi fazer com que o Estado se apequenasse, as estatais fossem vendidas e o Estado saísse da vida das pessoas. Tanto que o México, que tem o milho como principal alimento, já não é mais autossuficiente. Até o milho produzido no México vai para os Estados Unidos para ser transformado em etanol e pôr nos carros. Enquanto isso, o povo mexicano passa fome. Então começou em 1982. E claro, principalmente com a crise da dívida externa mexicana, que se tornou impagável nesta época. E todo este problema se acentuou em 1994, quando o México, aí sim, assina um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá. É neste momento, inclusive, que aparece o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Então, qual é a relação dos Estados Unidos com o México? É uma relação íntima. Tanto é que Porfírio Dias, no final do século XIX, já cunhava a famosa frase: tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. E é o que ocorre hoje. O México, com as políticas neoliberais de 1982 e com a assinatura do Tratado de Livre Comércio de 1994, cedeu sua soberania para os Estados Unidos, e eu diria mais, para as multinacionais estadunidenses. Tanto é que hoje eles estão entregando o petróleo, estão entregando a água, estão entregando as poucas riquezas que existem no país. E a consequência é o povo se levantando. Eu diria, hoje no México, e ninguém sabe disso, existem 3 grupos guerrilheiros. Um muito conhecido, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que atua no sul do México. É um grupo que tem armas. Outro grupo é o Exército Revolucionário Popular, que está perto da Cidade do México, principalmente nos estados de Guerrero e Morelia, e que tem atuações esporádicas. E agora, há poucos meses, saiu um comunicado de um outro grupo guerrilheiro, também próximo da Cidade do México, que as pessoas ainda não sabem o nome e que eles ainda não fizeram nenhuma manifestação armada. Mas é um grupo que disse o seguinte: nós estamos aqui e vamos lutar contra o governo. Portanto, em tempos de economia de mercado, em tempos da dita globalização, em tempos de assinatura de tratados de livre comércio, o país empobrecendo e as pessoas se organizando novamente em grupos guerrilheiros. E por outro lado, o narcotráfico organizado de um lado, as autodefesas organizadas de outro e as polícias comunitárias se organizando nas comunidades indígenas. Portanto,
eu faço a pergunta: que país é este?